Olá, seja bem-vindo a este canal. Estamos começando mais um vídeo, na verdade o quarto vídeo desse canal, e eu sou a Maria Beatriz. Seja bem-vindo! No vídeo dessa semana, vamos falar um pouco sobre oração. É isso mesmo, mas eu vou falar de uma forma um pouco mais simples, um pouco menos complexa, né? Em outros vídeos mais pra frente a gente pode falar um pouco mais complexo, mas hoje nós iremos falar de uma forma um pouco mais branda e um pouco mais simples, só pra gente iniciar falando um pouco de oração, tá bom? E o texto base de hoje vai ser Mateus 6, do versículo 9 ao versículo 13. No vídeo anterior eu já havia comentado um pouco sobre... falei sobre este versículo, né, na oração do Pai Nosso, quando se fala de perdão. E hoje eu vou usar esse mesmo capítulo para a gente poder fazer menção um pouco sobre oração, tá bom? Mateus 6, do 9 ao 13. Orem assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. A oração, eu acredito que ela é uma das formas primordiais, se não uma das principais, né? Pra gente ter relacionamento com Deus, pra gente começar a ter um relacionamento com Deus, pra gente começar a estreitar essa afinidade com Deus, eu acredito que seja a oração. E a oração não é nada mais, nada menos do que, na verdade, um diálogo. Ou seja, é uma conversa. Por que eu falo diálogo? Porque no diálogo a gente fala, a outra pessoa escuta, a pessoa fala e a gente escuta, né? Isso, então é exatamente isso a oração. É uma conversa onde nós falamos e Deus nos escuta, e aí Deus nos responde e nós também escutamos, né? Algumas pessoas dessa oração do Pai Nosso que a gente viu lá em Mateus 6, eu separei cinco subtítulos, na verdade, de como a gente pode orar, da forma como a gente vai orar, olhando para essa oração que o próprio Jesus Cristo deixou, né? Foi por isso que eu escolhi essa oração, né? Porque foi o próprio Jesus Cristo que ensinou. E aí dentro dessa oração a gente vai tirar alguns pontinhos pequenos que a gente pode ir começando, dando início à oração, porque na verdade eu recebi algumas mensagens que no vídeo anterior eu falei sobre oração, falei sobre perdão, na verdade, né? E as pessoas me perguntaram: mas Bia, como que eu oro? Bia, como é que a gente faz pra orar? E é por isso que eu tô fazendo esse vídeo hoje sobre oração, né? Que é pra gente poder tirar essas dúvidas e ir começando a orar. E foi assim também que eu aprendi a orar. E falando menção de aprendi a orar, né? Quando eu aceitei Jesus, eu também não sabia absolutamente nada, né? Sobre evangelho, sobre Bíblia, de como orar. Eu sabia fazer orações repetidas, sabe? Eu sabia pegar uma rezinha, né, que já tava num papel, que minha mãe me dava, inclusive, quando eu era bem pequena, eu tinha alguns pesadelos durante a infância, e minha mãe me dava uns livrinhos com os textinhos, ao qual eu toda noite fazia aquela oração repetida, né? Mas desde já eu falo que orações repetidas não agradam muito a Deus, né? Outro dia eu entro mais sobre esse assunto, mas realmente orações repetidas não agradam muito a Deus. Tem até alguns versículos na Bíblia que falam sobre isso. Mas voltando para Mateus, e aí eu aprendi, na verdade, a orar e o conceito um pouco de oração e oração na prática na EBD. Mas eu aconselho muito, Escola Bíblica Dominical é a chave para você aprender da Bíblia, a chave para você aprender um pouquinho mais de Deus, para você tirar suas dúvidas. E falando em dúvidas, se você tiver alguma dúvida, alguma coisa sobre a Bíblia, sobre as coisas que eu estiver falando, deixa nos comentários que eu respondo. Eu tiro as dúvidas se eu souber, né? Se eu não souber, eu pesquiso e vou no meu pastor e ele me ajuda e eu ajudo vocês, tá bom? Então vamos lá, eu separei 4 pontinhos básicos. Então, quando a gente vê esse versículo de Mateus 9, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Primeiro, levando em consideração essa oração, uma forma da gente iniciar a nossa oração é engrandecendo o nome de Deus. Engrandecendo e reconhecendo a soberania de Deus. Eu, quando começo minha oração, eu sempre falo:
Pai maravilhoso, Deus grande, Deus grandioso, Alfa, Ômega, princípio e fim, Deus misericordioso, Pai amado, Pai querido, Pai santo. É uma forma de você engrandecer o nome de Deus, é uma forma de você exaltá-lo, é uma forma de você adorá-lo, tá? Então sempre que a gente iniciar a nossa oração, é sempre bom a gente iniciar, assim como aqui no Pai Nosso nos mostrou, adorando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus Cristo, tá? E aí o outro ele fala, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Ou seja, ele colocou as suas necessidades. No primeiro momento da oração, ele engrandeceu o nome de Deus, ele falou o quanto Deus era maravilhoso, que Jesus Cristo, que Deus estava no céu e a gente na terra, ele entendeu que Deus era soberano. E no segundo momento da oração, ele reconheceu as suas necessidades e falou, dá-nos hoje o pão de cada dia. Então ele falou a sua necessidade. Talvez a sua necessidade de hoje não seja um pão, mas seja também, talvez você esteja passando por algum momento difícil, você quer falar para Deus, quer pedir para que Deus abençoe o teu dia, para Deus abençoar a tua família. Então nesse momento aqui da oração, você pode colocar diante de Deus os teus desejos, os teus anseios, o que você está necessitando naquele momento. É o momento de você colocar para Deus o que você quer e o seu desejo, seja ele no começo do dia ou no fim do dia, tá? Então daqui eu já digo logo, é bom você separar um tempo de devocional. Eu sempre gosto muito de separar, eu tenho 2 momentos de devocional. Eu gosto de manhã, quando eu acordo, a primeira coisa que eu sempre faço é minha devocional de manhã, com o meu pão diário, eu pego um pão diário. Eu tenho uma meta de ler a Bíblia durante o ano, então eu sempre leio alguns capítulos da Bíblia, e aí eu tiro um momento de oração, e eu coloco os louvores, e aí sempre antes de eu fazer tudo no meu dia, eu gosto muito da devocional. E à noite também eu tenho uma outra devocional, depois que eu termino todo o meu dia, que eu chego do serviço, que eu coloco minha filha pra dormir, então eu sempre faço uma outra devocional. Então é sempre bom você separar um momento da devocional, né? Então voltamos aqui. E aí, nesse momento da oração, é bom você reconhecer, você colocar diante de Deus as suas necessidades, os teus anseios, os teus sonhos. Eu sempre falo pra Deus, Senhor, abençoa o meu dia, abençoa minha filha, abençoa o meu trabalho, abençoa tudo que eu vou fazer. Eu sempre coloco diante de Deus e o que eu tô necessitando naquele momento, se eu estou com sentimentos abalados, Senhor, abençoa o meu sentimento, cuida de mim, ou então abençoa aqui a comida, abençoa a nossa casa, abençoa o nosso lar. Então, esse momento é a hora de você colocar o que você deseja diante de Deus, tá bom? Aí vem no outro momento que ele fala, perdoa os nossos devedores, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, até aí, nos devedores. Esse é o outro momento, ou seja, ele perdoou e pediu perdão, né? Ele começou pedindo perdão para Deus. Deus, perdoa os meus pecados e eu também perdoo os meus devedores. Primeiro, eu queria destacar uma coisa interessante. Quando você for pedir perdão para Deus, nesse outro momento da oração, lembrando, recapitulando, primeiro momento da oração, agradecemos. Quando a gente começa, engrandece o nome de Deus, exalta, reconhece que Ele é bom, meu Deus Pai, Deus maravilhoso, Deus grandioso, é aquele que era, que é, que há de vir. Seja simples. Uma coisa que eu quero dizer também, não precisa ter eloquência na oração, não precisa ter palavras bonitas, não precisa ser aquela coisa grandiosa, precisa ser sincera, precisa ser humilde de coração, porque Deus ele está em busca de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Então seja sincero, de coração contrito, coloque diante de Deus realmente os teus reais desejos, não precisa ter palavras bonitas, tá? Não precisa ter eloquência. Quem tem, glória a Deus, graças a Deus. Quem já sabe falar, quem tem uma eloquência e conhece as palavras, muito bom, graças a Deus. Mas quem não conhece, quem não tem, é com palavras simples mesmo. O que chama a atenção de Deus é a tua sinceridade, o teu coração. Não palavras bonitas, tá bom? Quando você for pedir perdão para Deus nesse momento da oração, eu te aconselho e sempre falo, e é o que eu faço, dê nome aos seus pecados, sabe? Quando você for pedir perdão para Deus, fala assim, meu Deus, perdoa pela mentira que eu cometi, perdoa pela mentira que eu falei, perdoa pelo meu pensamento, meu Deus, que não te agradou, pelo aquele pensamento que eu tive, sabe, Deus, que com fulano de tal, com ciclano de tal, meu Deus, perdoa pelo adultério, perdoa por trair, perdoa por desejar mal ao próximo, perdoa por invejar ao próximo. Então, sempre dê nomes, fala o que tipo assim, o porquê do pecado. Eu sempre falo é sempre bom a gente dar nome ao pecado, sabe? Porque quando a gente dá nome ao pecado, a gente
reconhece que aquilo ali é errado, aquilo ali é um pecado, e a gente vai tentar consertar. Eu sempre gosto disso. E ele sempre na continuação do versículo ele fala assim: como eu perdoo os meus devedores. Então, eu falo assim: meu Deus, eu perdoo, eu te peço perdão por isso, por isso, por isso, por aquilo, e eu perdoo também, libero perdão para fulano que me maltratou. É nessa hora você perdoa as pessoas e pede perdão para Deus, tá bom? E aí o outro momento ele fala: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Ó, o último momento da oração, ele reconhece que existe o mal na terra e que pede proteção de Deus, pede para que Deus guarde ele. Então é uma coisa que eu também sempre faço nas minhas orações, né? Sempre peço para Deus me guardar. Só que o mal na terra, nesse momento, ele não falou assim, na tentação ele falou, né? Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E o nosso mal de hoje, do nosso dia a dia, pode ser um acidente. Senhor, nos livra do acidente, nos livra do assalto, nos livra do estuprador, nos livra da pessoa que só quer nos matar. Livra-nos, meu Deus, de porventura acontecer alguma coisa. Livra-nos de ser demitido. Abençoa o meu dia, nos protege, guarda a minha família, guarda a minha mãe, guarda o meu filho. Guarda a minha parentela, cuida da minha cidade, Senhor. Livra-nos de todo esse mal, livra-nos de que alguém possa querer fazer mal a gente. É esse momento aqui que você vai fazer. Pedir realmente que Deus te guarde e de todo mal. Que esse mal que geralmente a gente tem no dia secular mesmo. Ou o que você queira pedir para Deus. E no último momento, ele de novo exaltou. Ele começou exaltando o nome de Deus. E no final também ele glorificou o nome de Deus. Quando ele falou: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Aí ele exaltou e glorificou o nome de Deus também. E eu vou mais além. Eu sempre tenho um momento na minha oração que eu sempre coloco antes de ir de novo, depois que eu peço perdão, depois que eu peço para Deus me livrar do mal, eu sempre agradeço. Senhor, obrigada porque aconteceu isso na minha vida. Obrigada por tuas bênçãos. Obrigada por tuas misericórdias. Obrigada pela saúde. Obrigada por minha família. Obrigada porque minha filha tá bem. Obrigada pelo emprego que eu tenho. Então, sempre, em tanta oração, sempre coloca um lugarzinho de tu agradecer. Nem que seja 1 minutinho, 1 segundo. Sempre coloca um momentozinho para você agradecer por alguma coisa que Deus te fez. Porque a Bíblia nos fala que nós só não somos consumidos todo dia, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então é sempre bom você agradecer e aí depois engrandece o nome de Deus novamente. Graças a Deus por esse vídeo. Se ficou alguma dúvida, que você possa colocar nos comentários. Se eu agreguei valor para você, deixa o gostei, compartilha, me segue no Instagram, no Facebook, a gente vai deixar aqui em algum lugar, e que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Muito obrigada e até o próximo vídeo.